Queridos irmãos, queridas irmãs, do Grêmio Espírita Amor e Luz, muito boa noite a todos e todas. Que o amor único de Deus nos faça ter uma boa noite de estudo e a luz dos bons espíritos estejam sempre conosco. O tema que nós vamos estudar hoje está no Livro dos Espíritos, na quarta parte, Esperanças e Consolações é o título da quarta parte. E no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, que é o título, no item 2 nós temos a perda de pessoas amadas. Esse é o nosso tema. Ou, se a gente quiser, morte prematura também, né? Podemos falar nisso, porque é um dos assuntos que Kardec aborda. Então, isso está tudo contido aí nas questões de 934 a 936, incluindo aí os comentários de Kardec, né? Que Kardec é muito modesto quando diz que não fez o Livro dos Espíritos, que os Espíritos é que construíram o Livro dos Espíritos. É verdade. Mas ele tem uma grande parcela disso, né? Porque os comentários dele são muitos, né? Dezenas de comentários, são fabulosos, né? Sem tirar a introdução e a conclusão, né? Que ele tem. E essa modéstia toda nos faz remeter a uma outra coisa que a gente tem também, como uma das angústias, das nossas aflições quando a gente chega na casa espírita. Eu quero informar vocês todos que Kardec não era médio de incorporação, não era nada disso. Era um médio, simplesmente um médio de inspiração. Tá? Era inspirado. E era uma pessoa preparada, né? Esse tema também, gente, está também contido no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso Evangelho, né? Então, nesse capítulo 5 tem vários subtítulos lá: Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento passado, motivo de desventuras, e aí vai, um monte deles. Né? E esse tema, objeto desse nosso estudo, está nas instruções dos Espíritos, são instruções que eles nos dão diretamente falando sobre esse tema. Né? Principalmente que todos os nossos sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro e na doutrina espírita como consolador que é. Para a gente começar a conversar sobre esse tema, é necessário que a gente também tenha claro uma coisa. O que nós vamos conversar é sobre o nosso posicionamento ante a justiça divina. Como é que nós nos comportamos diante da justiça divina? Essa é que é a realidade. Queiramos ou não, faz parte do nosso globo terrestre ser uma habitação de provas e expiações. Consequentemente, está sujeito a flagelos, está sujeito a doenças e tudo mais, né? Eu quero também aqui aproveitar a oportunidade e agradecer ao Grêmio Espírita, Amor e Luz, e às pessoas que me convidaram para estar aqui junto com vocês, que é um prazer sempre, agradecer pelo tema. O primeiro tema que me deram era a pluralidade das existências. Pois é, a pluralidade das existências era o primeiro tema que me deram. Mas em seguida esse companheiro Alexandre nos ligou e disse o seguinte: olha, vamos ter que mudar o tema aí, isso aí dá um tempinho que eu... E me mandou, semana passada, o tema perda de pessoas amadas, 634 a 636 do Livro dos Espíritos. Rapaz, por que eu agradeço tanto isso? Porque na semana passada mesmo, eu vou toda quinta-feira à feira aqui em Marechal Hermes. E numa das barracas que eu frequento, a moça lá tinha perdido um sobrinho.
E antes de conhecer o tema, ainda antes de conhecer o tema, né? Eu me lembrei dessa parte aí do Livro dos Espíritos e fui lá no CELD, comprei um Livro dos Espíritos, voltei na feira e dei para ela e disse assim, olha, dá uma olhada na 934, 935 e 936, a perda de entes queridos. Ah, eu estou precisando ler isso mesmo. Por que ela me chamou ela me chamou a atenção? Porque eu sempre estou com a camisa referente a encontro espírita e qualquer coisa. Aquele dia eu estava com a camisa referente ao encontro do Livro dos Espíritos. E estava escrito assim, sou espírito, e agora? Ou seja, eu fui dessa para uma melhor, e agora? Né? Qual é o nosso conhecimento para a gente se portar do outro lado? Que é o que nós vamos falar já já aqui. E aí ela falou assim, eu queria conhecer um pouquinho sobre isso aí. Eu disse, tem algum problema? Ela disse assim, tem sim, rapaz, perdi um sobrinho agora, um sobrinho querido, agora há pouco tempo, e aí eu... Sabe, não dá para não tem consolo. Eu disse assim, tem, sim, espera aí um pouquinho que eu já volto, vou trazer um livro. E fui lá fazer isso. Aí ela levou, tá lendo. Não a convidei para ir à casa, não fiz nada. Sabe como é que é o espiritismo? A gente não faz prosélito, né? A gente deixa as pessoas se decidirem. Mas os livros espíritos estão aí. Eu, por exemplo, eu não vim para a casa espírita pela dor nem pelo amor. Eu vim por curiosidade. Por que a curiosidade? Me deram um livro do André Luiz chamado O Nosso Lar. Todos nós conhecemos muito bem, né? Já lemos uma ou duas vezes até, tal, que nem eu, por exemplo. Estou para ler a terceira, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende mais. E aí, eu comecei a ler aquele livro e fiquei interessado no negócio. Eu digo, mas rapaz, morrer é tão bom assim? Então, caramba, eu quero morrer, cara. Porque, olha, o que a gente vê lá no Nosso Lar é umas coisas tão boas, que aí a gente diz assim, caramba, então eu quero morrer. Você já fica querendo sair dessa para melhor, porque lá está melhor, né? Pelo que a gente vê ali, gente trabalhando por você, amor a toda prova, defesa, tudo para você estar tranquilo, né? Inclusive trabalhando com você, aprendendo, fazendo você aprender, para você ficar tranquilo. Depois de que nós saímos dessa vida para outra, né? E aí foi assim que eu cheguei à casa espírita. Aí fui descobrir que não é bem assim não. Para morrer precisa também merecer. E para ir aqui para o nosso lar, ainda está muito perto aqui da Terra, né? Nós queremos alçar voos mais altos, que nem diz Leon Denis para a gente, né? Então, entrando aqui no nosso tema, é o seguinte. O que é a morte, né? Como é que nós encaramos essas coisas? Gente, vocês vão me desculpar, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo, porque eu estou com o Livro dos Espíritos aqui, ó. Eu tirei do Livro dos Espíritos da edição do CELD, tá? Eu copio em letras maiores aqui, porque evidentemente sem o óculos fica difícil. Se botar o óculos da reflexo, e aí já viu, né? Então eu prefiro pegar com letras maiores aqui, para mim poder ler, né? Então eu imprimo, tá bom? E do outro lado tem a colinha, sempre tem uma colinha junto, tá bom? Então de vez em quando eu vou abaixar aqui para ver a colinha mesmo, né? Não é por nada não, né? Então, como é que nós encaramos esse negócio da morte? A justiça na aflição são perguntas que a gente precisa fazer. Por que Deus leva o bom e deixa o mal? Né? Quantas vezes a gente já escutou falar isso? Pô, morreu justamente esse cara era legal, pá, chuchu, tem tanta gente ruim aí. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Se é que nós já não falamos também, né? Porque a gente também tem essa coisa de dar esses comentáriozinhos. Ou tinha, né? Agora a gente não tem mais, né? Agora somos espíritas, o comportamento é outro. Por quê? Porque o espiritismo vai nos abrindo, né? Vai nos abrindo a visão de... Qual a finalidade da morte prematura? Tem alguma finalidade isso para Deus? Né? Por que Deus levou o mais novinho e deixou o mais velho? Caramba, você tem a vida toda pela frente. Não é assim que a gente pensa, fala e raciocina desse tipo? Pois é. Todos nós fazemos isso. O Espiritismo não é o Consolador Prometido? Então, de qualquer maneira, esses ensinamentos vão nos ampliando essa visão.
primeira coisa que eu queria falar para vocês era sobre o que nós, quando chegamos à Casa Espírita, aprendemos. No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, após a introdução, questão número 1. Que não é o que e nem quem, tá? Não é o que e nem quem. Que é Deus. Viu? Kardec fez essa pergunta bem feitinha, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só, inteligência suprema se pressupõe alguma coisa mais alta possível, né? Inteligência suprema pressupõe também que não é injusto, né? Quando faz justiça ou quando faz leis, faz com a inteligência suprema que tem. Se faz assim, e a gente vê em seus atributos que é soberanamente justo e bom, poxa, se Deus é soberanamente justo e bom, há alguma maneira de duvidar de qualquer tipo de coisa que tenha na lei? Para nós nos reportar e dizer, isso é uma ingratidão, isso é... ou a gente não se resignar com a questão da morte. Então essas são as primeiras considerações que a gente tem, né? Como é que a gente se comporta mediante a morte? Alguns espíritas dizem aí, né? Chorar, não, chorar, isso não existe. Espírita já conhece esse processo, sabe que não morre, a vida após a morte, essa coisa toda. Olha, não é bem assim não, tá? Não é bem assim não, porque a gente tem sentimentos, os sentimentos afloram nesse momento. Esse tema tão interessante, eu agradeço tanto, porque num momento desse de pandemia, as pessoas precisam escutar determinadas coisas. Todas. Aí eu já não estou falando mais do espírita, mas do espiritualista, que qualquer religião é espiritualista. Você acredita em Deus, acredita no céu, no inferno, pode acreditar em qualquer coisa aí, no que quiser. Você está acreditando com isso na sobrevivência da alma. Se você está acreditando na sobrevivência da alma, poxa, vamos ver se essa alma não tem esperança. Não é possível que ele morra e fique eternamente num lugar pagando sua pena, ou seja, prisão perpétua, aqui e lá, né? Porque a gente está preso aqui no corpo físico. E depois, quando sai daqui, ainda fica preso no corpo lá. Isso é justiça divina? Então nós, que somos espiritualistas, já acreditamos numa coisa, da vida após a morte. E que jeito seja, não interessa. Eu não estou aqui me referindo, né, a coisa nenhuma. Eu estou me referindo aqui que nós acreditamos que alguma coisa sobrevive após a morte. Eu vi uma vez um programa do Jô Soares, e o Jô Soares, cético, viu, muito cético, ele dizia assim, naquele programa de entrevista que ele fazia à noite, eu durmo muito tarde, então aproveitava para ver algumas entrevistas que eram interessantes ali. Não era mudar para outro canal. Porque eu tenho essa liberdade, né? Eu ouço aquilo que eu quero, é lógico. Me faz bem, me interessa, me orienta, é útil para o meu conhecimento, vou ver. E ele fazia ele mesmo isso num dia, inclusive, de entrevista com o Divaldo Franco. E aí eu fui assistir mesmo, é que eu assisto. Né? E ele dizia assim, o Divaldo, embora eu não acredite em determinadas coisas, ele falou assim mesmo para o Divaldo, eu não posso acreditar que depois da gente passar pela Terra, por esse conhecimento todo, amealhar tanto conhecimento, para estudar, se esforçar e tudo mais, e esse negócio se perca do nada. Ele, que é um sujeito praticamente materialista, ou seja, uma pessoa cética na questão espiritualista, se refere assim à vida após a morte. Ou seja, o após essa vida aqui, vamos dizer assim, após essa vida, a vida. Né? Tem uma senhora espírita há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, se não me engano era Márcia, se não me engano Dona Márcia. Eu esqueci, quem falou isso uma vez foi o André Luiz numa live, o André Trigueiro numa live dele, desculpe aí. O André Luiz eu tenho certeza que não vai se aborrecer, nem o André Trigueiro. E o André Trigueiro dizia assim que uma senhora que ela costumava falar assim,
Mortos estamos nós, que estamos aqui presos, eles estão vivos. Os do lado de lá estão soltos, estão em liberdade. Mortos estamos nós, que estamos aqui, passando as agruras que nós merecemos passar. Por que eu digo isso? Porque é preciso para nós, como a gente entende o Espiritismo Consolador, e consequentemente com isso vamos ampliando o nosso conhecimento sobre a questão da vida futura. Então, porque está dentro, né, do Consolador, com nossos estudos, com o nosso aprofundamento, nós vamos cada vez mais entendendo que a vida continua além do túmulo, né? Isso é que dá-nos coragem para enfrentarmos a morte com uma determinada galhardia, né? Com uma determinada honradez. Queridos, mas isso não é tão fácil assim. Eu, antes de ser espírita, perdi meu pai e minha mãe, né? Isso já vai para mais de 20 anos, acho que meu pai foi o último a morrer, acho que vai fazer uns 20 anos já. E eu não chorei em nenhum dos dois enterros, tá? Porque eu achava aquilo já um caso natural, e até bem natural. Então, o que me restava fazer, porque eu tinha assim comigo, se eu chorar e a minha mãe voltar, eu me derramo aqui. E meu pai também, que era amigão meu amigo, o melhor amigo que eu tive na minha vida foi meu pai. E não que os outros não sejam, mas o meu pai, né? Pai é pai, né, cara? Me criou, me sustentou, me educou, né? Com a sua sabedoria, né? Dentro das suas limitações, mas me educou. E junto com a minha mãe me encaminharam lá pelo pé da orelha para fazer o catecismo, né? Então, cumprindo a missão deles de pais de levar o seu filho à presença de Deus, mostrar Deus para os seus filhos, né? Cumprindo a missão. E quando eu os perdi, não era espírito, mas eu tinha comigo o seguinte: se eu chorar aqui e a minha mãe voltar, consequentemente eu vou chorar até eu chorar tudo que é lágrima que eu tiver. Mas ela não vai voltar, né? Tinha morrido de um infarto fulminante, né? Minha mãe tinha angina, né? Tinha as veias entupidas, né, do coração, não se cuidava muito. E aí a gente percebeu que um dia mais cedo, mais tarde, o médico mesmo falou: um dia ela está com o coração pelo freio, não, nada, nada. Aquela coisa de, né, o bem. Mas o coração não dá aviso prévio, né? Ele só avisa quando a gente faz o Doppler ou faz uma ressonância qualquer. Aí avisa, se você não tomar suas providências, uma hora ele apaga. E aí apagou para ela, né? E não teve jeito mesmo, né? Ela morreu. E eu falo morreu, viu? Porque também tem uma outra coisa que os espíritas ortodoxos aí conseguem falar pra gente, chamam a atenção da gente. Morreu não, desencarnou. Não é bem assim não, viu? Não é todo mundo que morre desencarna imediatamente não, né? Tem gente que fica muito tempo ali preso, tá? Né? A matéria, né? Por quê? Por causa do apego. São essas coisas que a nossa lição de hoje vai trazer. O desapego. O desapego que a gente está dizendo aqui não é deixar para lá, não é coisa nenhuma, mas até os próprios laços que a gente tem com os nossos entes queridos, né? Ou das pessoas amadas que a gente... eu geralmente eu confundo esse título aqui com perda de entes queridos, né? E eu vejo aqui no livro que é perda das pessoas amadas. Bem, na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós vemos assim, na 934, Kardec pergunta: a perda das pessoas que nos são caras não é daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima, quanto é irreparável e independente da nossa vontade essa perda? Ele está comparando o seguinte, olha, primeiro, é independente da nossa vontade, nós perdemos uma hora para outra um ente querido que a gente tem assim uma grande satisfação com ele, e no entanto, independente da nossa vontade, aquela pessoa some da nossa frente de uma hora para outra. E aí? Aí ele diz assim: essa perda dessas pessoas não são caras, não é uma daquelas que nos causa legítima tristeza? Sim, senhor.
Sim, senhor. Então, ele já responde, os espíritos já respondem de uma natureza assim impressionante. Ele começa a primeira frase dizendo assim: essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Eu costumo brincar lá no Centro Espírita Leon Denis com o pessoal que diz assim: ó, as leis de Deus, amigo, são feitas tanto para o Bill Gates como para mim. Tá o Cezinho aqui. Tá? Por quê? Porque elas são iguais para todos nós. Não tem um que esteja fora desse negócio, não tem um. Né? E eu vou lhe dizer mais. Não é porque eu estou me referindo ao Bill Gates que o Bill Gates seja uma pessoa assim insensível, que não faça caridade nem nada, muito pelo contrário. Essas pessoas geralmente têm as suas fundações e pegam aquele dinheirão imenso, milhões de dólares que às vezes pagam para o governo por causa do imposto de renda, como tem muita gente no Brasil aqui que faz isso, e aplica numa ONG, ou numa ONG, ou numa fundação qualquer. Fundação Ayrton Senna e tudo mais. Então, as propriedades, essas coisas que pagam imposto, quando é na hora do imposto de renda, você apresenta essa conta. Olha, eu gastei com isso, obra social, assim, assim, assim. E pagamento das pessoas que trabalham ali e tudo mais, isso aí tudo conta ali. Faz a conta, a contabilidade fecha e apresenta como imposto de renda. De vez de eu pagar 200 milhões lá, eu fiquei com 150 aqui nesse trabalho e paguei só 50 para o governo. Às vezes até faz a conta de chegar para empatar, né? Porque prefere fazer ele mesmo, a pessoa fazer ela mesmo, o trabalho social, de que às vezes deixar o dinheiro com o governo, que a gente não sabe se esse trabalho social vai acontecer, né? Mas o governo tem dado o seu jeito aí. Então ele assim, representa uma prova ou expiação. É a lei comum, ou seja, é a lei para todos. Mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos, através dos meios de que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, os espíritos respondem assim, ó, é uma dor inconsolável mesmo, mas o consolo é que a gente ainda pode se comunicar com eles. Aí você assim que é um pouco cético nessa questão de reencarnação. Olha, eu falo isso porque na nossa casa espírita, no Centro Espírita Leon Denis, já teve uma senhora, contam os mais antigos, que era palestrante lá na casa, seu altivo colocava ela para fazer palestra, e ela não era. Quer dizer, ela era espírita, mas ela tinha uma dificuldade em acreditar na reencarnação. Ela tinha uma dificuldade. Dificuldade que nós todos podemos ter, Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. É natural e é legítimo que se tenha dificuldades em algumas ideias, não tem problema nenhum. Desde que você continue pesquisando, desde que você continue tentando estudar aquele assunto para ver se você consegue pegar e dizer assim, agora sim, entendi isso. Agora, porque, olha, o Espiritismo não é uma doutrina de crença. O Espiritismo é uma doutrina de certeza. Eu não acredito que Deus existe, eu tenho certeza. Eu não acredito em reencarnação, eu tenho certeza. Isso é que é. Eu não acredito na vida após a morte, eu tenho certeza. Eu preciso ter essas certezas. E eu já adquiri essas certezas, graças a Deus, no estudo da própria doutrina e na casa que frequento, ao qual agradeço muito. Tudo que me deu, e eu não dei nada em troca, praticamente nada em troca. Né? E às vezes a gente fica assim como devedor, né? A gente sai, parece que como devedor. Mas a gente precisa acreditar numa coisa, em primeiro lugar. A casa espírita, ela não é um fim, ela é um meio do nosso progresso. Tá? Ela é um meio, a gente sente saudades da casa, a casa está fechada, meu Deus, essa pandemia, quando é que eu vou voltar? Minha casa. Mas o que a casa já fez com você? Gente, eu vou pedir desculpa mais uma vez para vocês, porque aqui em casa tem um dono da casa, que às vezes ele cisma que não pode passar ninguém aí. Aí ele se apresenta de vez em quando aqui na tela, tá vendo? Então ele é que é o dono da casa, eu só moro aqui, tá? Então ele reclama com todo mundo, então desculpem aí. E desculpe também o intervalo. Fazer essas coisas de casa é assim mesmo. Mas continuando, né?
Então a casa espírita é um meio do nosso progresso. Ela está lá para nos ajudar, nos fortalecer enquanto espírito espíritas, tá certo? E não é só isso. No caso da nossa casa, pode ser qualquer um que entre lá. O seu Altivo recebia sempre a visita de um padre para conversar. E crentes que vão lá, pessoas evangélicas que vão estudar, não tem problema, não tem problema nenhum. Não vai se cobrar nada de ninguém. Se cobrar moralmente, intelectualmente ou qualquer tipo de religião, cor, opção sexual, isso não é problema nosso. Nosso problema é levar consolação e levar a doutrina espírita consoladora a esses corações. O resto é bobagem. Então ele diz assim, olha, ele fala sobre a comunicação com os mortos. E aqui eu quero chamar a atenção também para um assunto interessante. Quem de nós, né, já não viu o filme, até aqueles que não são espíritas, já não viu o filme As Mães de Chico? Quantas mulheres saíram de lá consoladas, com os seus filhos pedindo encarecidamente para elas não sofrerem. Porque eles ficam lá preocupados do outro lado. Ela está sofrendo e eu estou aqui numa boa. Não é verdade? Então, quantas mães não saíram dali consoladas? Quantos choros de consolação, de alegria de saber que meu filho falou comigo, assinou a assinatura dele, ou ele me chamou assim, só ele que me chamava assim, ninguém me chamava assim. Não é verdade? Quantas coisas aconteceram ali, quantas Chico, Divaldo e outros mais por aí já fizeram, outros médios por aí já fizeram para consolar nessas perdas, né? Baseado em quê? Na conversa que tiveram com os irmãos espirituais e souberam como eles estão, eu pude trazer essa notícia, ou então por intermédio desses médios fabulosos, né? Esses médios amigos aí, esses médios laboriosos, vamos dizer assim, trabalho incansável, e até porque o trabalho deles não é só na casa espírita, é o dia inteiro numa preparação, numa conduta, num trabalho moral e tudo mais, para que eles tenham cada vez mais o concurso de bons espíritos, para lhe garantir a firmeza das comunicações, para nos garantir, né? E aí ele diz assim, ó, você pode comunicar-se com você através dos meios de que dispomos. Qual é? A inteligência, né? Eu posso me comunicar com meu pai e com a minha mãe através dos meus pensamentos, conversar com eles e tudo mais. São meus amigos, eu falo logo dos meus pais e da minha mãe. E aí eu vou lembrar vocês que numa tarde dessa aí, numa tarde e noite dessa, o nosso amigo Paulo Nagai fez uma palestra no nosso centro, lá na casa, no CELD, e ele falava sobre essas questões das perdas também, e eu me lembro de uma passagem que ele disse assim, olha só, todos nós que vamos ali colocar o nome na caixinha para fazer prece para os desencarnados, todos nós quando vamos lá, nós começamos num processo, nós lembramos de colocar o nome. Quando você se lembra, ele já está sendo atingido, onde ele estiver. E ele já fica satisfeito com isso. Ele já fica, contente, alegre, lembraram de mim. Meu filho, minha filha lembrou de mim, meu irmão, minha irmã, meu tio, seja lá meu sobrinho, lembrou de mim. Então, lá onde ele estiver, ele já é atingido. Isso não quer dizer que a gente deva parar de escrever lá, não, né? Só lembrar e está acabado. Não, não é bem assim. Por quê? Porque geralmente, esses papelzinhos que são escritos, na nossa casa principalmente, eles passam pela uma triagem, que pode até acabar na assistência espiritual. Às vezes esse espírito do outro lado está precisando de assistência espiritual, precisa ver uma mesa mediúnica da sexta-feira e ali ele ser tratado, ele ser evangelizado e tudo mais. Poucas vezes acontece, mas acontece, muitas vezes acontece. E ele diz assim, por isso que precisa ser um papelzinho, que os médios da casa vão pegar aquilo e vão fazer a sua triagem, não é verdade? Ele continua na 935 dizendo assim, o que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Tem gente que acha que isso é profanação. Se acha que é profanação, pelo menos acredita que existe, né?
Tem gente que não acha nem que é profanação, nem que é nada, diz que é mentira. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Mas essas pessoas que criticam qualquer coisa, precisam falar isso com conhecimento de causa. Porque se você falar sem conhecer nada, você está sendo, no mínimo, um pouco leviano. Não conheço nada, não sei nada disso e não quero nem saber. Então não critica e não fala nada. Assim somos nós no dia a dia. Toda vez que a gente procura criticar, dizer que é uma crítica construtiva, nós precisamos saber o que nós estamos falando. Então, mas Moisés proibiu isso, se ele proibiu é porque existia. Ele não vai proibir uma coisa que não tem. Ele proibiu porque estavam abusando, né? Estavam abusando das informações, estavam abusando de tudo que pediam para os espíritos. Assim, tem que proibir mesmo. Então ele diz assim, não pode haver profanação. Ou seja, nessas comunicações não pode haver profanação. Quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e convenientemente. O que ele está dizendo é o seguinte, quando tem seriedade nessas coisas, quando o médium é preparado, é conveniente, né? E com respeito à figura que está do lado de lá, seja ele quem for. Mas eu recebi um espírito mau. Não, espírito não tem mal nem bom. Tem espírito que precisa de ajuda e outros que nos ajudam. Nós estamos aí para isso. Ué, qual é a nossa função aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Os espíritos somos os próximos. Ué, e o próximo está ali necessitando da gente. Se está ali necessitando da gente, a gente precisa dizer presente na obra do Pai, não é verdade? É uma das obras do Pai. Então, quando a invocação é feita com seriedade e convenientemente. Então, o que o prova é que os espíritos que vos querem bem, vêm com prazer, ficam felizes pela vossa lembrança e por se comunicarem conosco. Haveria profanação em fazê-lo levianamente. Aí, né? Aí nós sabemos como é que é. Primeiro, gente, vamos seguir a questão mediúnica, o Livro dos Médiuns, que diz: a mediunidade santa, para ser exercida santamente, é a mediunidade exercida com Jesus. Mas Jesus, esse é o médium dos médiuns. Tá certo? Com Jesus na nossa frente, esses bons espíritos, Leon Denis, Gabriel Delane, Dr. Hermes, né? Todos eles, André Luiz, qualquer um que seja, esses bons espíritos também estarão nos auxiliando de alguma maneira, com suas vibrações, com seus pensamentos, com seus, até às vezes, presença mesmo do lado que a gente às vezes sente desses irmãos espirituais que nos ajudam e que nos amparam nesses momentos, né? Kardec faz um comentário também a respeito disso, dizendo que a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma consolação muito doce. Claro, né? Quantas mães, né? Lembremos do livro do Chico, visto que nos proporciona o meio de conversarmos com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós, que nós também vamos, né? Pela evocação, nós os aproximamos de nós os aproximamos de nós, desculpa o pronome aí, eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, testemunham-nos sua afeição e o contentamento que experimentam pela nossa lembrança. Olha só, é uma grande satisfação para nós sabê-los felizes, saber através deles mesmos que os detalhes de sua nova existência e, por nossa vez, adquirir a certeza de reencontrá-los. Essa é a certeza que nos dá. Isso aí quer dizer fé no futuro. Eu tenho fé nesse futuro. Por quê? Porque já vi não, mas eu já devo ter visto, mas não me lembro, esses reencontros do outro lado de lá. Eu vou contar aqui uma história para vocês que está no Evangelho, tá? E muito rapidamente, uma leiturazinha que eu vou fazer aqui do reverendo Stockwell, né? Não está no Evangelho não, desculpe, eu me confundi. Está no livro de Ernesto Bozano, A Crise da Morte, 9ª edição, página 44, da 9ª edição, tá, gente?
Esse reverendo, Stockwell, né? Stockwell. Vocês vê lá na página 44 da Crise da Morte. Ele diz assim, isso depoimento dele nesse livro. Vi-me acolhido, reconfortado e ajudado por pessoas que eu conhecera na terra e que me precederam na grande viagem. Mas o que constitui para mim a alegria daquela hora foi o encontrar-me com a querida companheira de toda a minha existência, a qual logo se pôs a prodigalizar-se-me no meio espiritual, as dedicadas atenções e as ternuras afetuosas que me dispensava no meio terrestre. Meus primeiros passos na morada celeste foram vigiados por esse afeiçoado guia. Olha só, gente, a esposa que ele tanto amava e tinha ido antes, foi lá lhe receber, foi lá lhe amparar e foi lá fazer todos os prodígios que ela conhecia ali, ele foi compartilhando, vamos dizer assim, com ele as benesses da vida futura. Não é bom encontrar um ser amado e a gente saber que a gente vai encontrar esse ser amado depois também da nossa partida? Isso é muito bom, graças a Deus é muito bom, graças à justiça divina, né? Isso chama-se justiça divina. Então ele continua, Kardec continua com a 936, como é que as dores, desculpe aqui, eu vou botar o papel na frente, a gente não está acostumado com esse negócio, mas a gente vai aprendendo, né? Estamos todos aprendendo, né, lidar com isso. Então ele diz assim na 936, como é que as dores inconsoláveis dos que sobreviveram afetam os espíritos que as causam? Diz assim, o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou. Porém, uma dor incessante e destemperada o afeta penosamente. Olha só, gente, a dor incessante, aquela desesperada, sabe? Né? Porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Gente, essa dor excessiva, esse lamentar, essas vezes que a gente, né, essa intolerância que a gente não tem, essa coisa que a gente fica ali, essa resignação, essa falta de resignação, o que nos vai trazer isso aí? Complicações, talvez vai ficar difícil até nos reencontrar por causa disso. Olha só como é que são as coisas. Então, Kardec faz aqui um comentário, eu vou ler só um trechinho, pequeno, porque o comentário é imenso. Ele faz também alusão a dois exemplos de dois amigos, né? Então, estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar-lhe a perda da vida é lamentar que seja feliz, gente. Olha só. O que ele se refere, o que ele quis dizer com isso? Ele diz assim, cara, esse cara está bem lá, podia estar eu estar lá, né? Ele está bem lá e eu estou aqui chateado porque ele está bem lá. Já pensou, cara? Eu estou chateado porque ele está muito bem lá. Então, nós temos algumas coisas assim. Qual é esse conceito? Que conceito que nós temos da perda? O que é perda, gente? Né? Algo que não vamos ver mais, né? Sumiu da nossa vista, roubaram, levaram, destruíram. É isso que acontece com a gente. No sentido da doutrina espírita, nós não perdemos o ente querido. Despedimos-nos momentaneamente. E a perda é física. Não é moral ou espiritual, é física. Porque esse corpo que nós temos, que tiramos dessa terra, ele vai ficar aqui, mas isso não resta a menor dúvida. Não é verdade? E a perda é física, não é moral e nem espiritual. E nós também vamos passar pelo mesmo processo e vamos ficar igualzinho a quem? A quem está do outro lado da vida. Isso acontecendo, e o que vai acontecer? Nós vamos nos igualar, consequentemente, podemos todos nos encontrar, né? Com certeza. Então esse é o conceito de perda que a gente deve ter. Perda
é quando destruir alguma coisa que a gente nunca mais vai ter. Não tem jeito. Mas aqui a destruição do corpo físico, do espírito é indestrutível, né? E a moral que ele adquiriu também. Também na nossa cabeça passa, às vezes, aquele negócio, por que um jovem e não um velho? Né? Por que um bom e não um mal, não é verdade? Então o jovem, qual é a perda de um jovem? O que é que justifica isso, a perda de um jovem? Né? Podia ter levado um velho, mas olha, nós pensamos às vezes que é uma justiça de Deus, né? É injustiça. Nós somos assim para julgar é uma moleza. Mas aquele jovem pode ser um que já tenha terminado a sua passagem por aqui. Então ele já está bom para ir para um lugar melhor. De que nós que estamos aqui sujeitos a todas as atribulações da terra. Hoje sujeitos à pandemia. Para que sejamos o quê? Pacientes em casa para não ser paciente no hospital. Então a doutrina espírita nos fortalece de qualquer maneira, até nesse momento de pandemia, né? Sinceramente, eu tenho que confessar a vocês, eu assisto aí o Jornal Nacional à noite e vejo aquele 113 mil pessoas já morreram só no país, uns 200 mil, aí, sei lá, 300 mil no mundo. Eu sempre, quando escuto esses números, eu sempre peço a Deus que abençoe essas pessoas e que Jesus ampare as familiares de todos eles. Porque é fogo, né, cara? Fogo está aqui, bom, conversando, daqui a pouco está com febre e vai embora para o hospital, não volta mais. Eu perdi uma amiga assim, acredito que vocês todos têm amigos que perdemos assim, mas nós vamos nos encontrar. Depois que a gente perde, a gente dá um valor danado. A amiga que eu perdia trabalhava lá no céu e era como se fosse uma mãe para mim, sabe? Uma mãe, meu Deus. De frequentar a casa, conhecer a família toda, de ir lá na casa, fazer aquilo que todo filho faz, né? Abre a geladeira, vê o que tem nas panelas, come se quiser, se não quiser não come, sabe? Desse jeito, né? Depois que a gente perde, a gente vê a falta que faz. Mas me lembro dela praticamente todos os dias. E é isso que satisfaz a ela. Faço uma precezinha sempre que posso, sempre que, né, à noite, principalmente quando está dormindo, que a gente lembra muito de pai e de mãe, né, da gente, desse pessoal, amigos que morreram, então a gente aproveita para isso. Por quê? Porque essa satisfação que eu sei que ela fica satisfeita com isso do outro lado, comigo. Ele lembra de mim, cara, ele lembra de mim com carinho. Sabe não o que é isso? Pro outro que está do outro lado de lá, não é melhor do que aquele negócio, né? Já vai tarde. Antes ele do que eu. Isso aí para Deus é hoje. Né? O tempo para Deus é hoje. Daqui a pouco é você. Não esquenta a cabeça não. Então tem mais uma historinha para contar para vocês sobre isso. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, alguns de vocês já escutaram falar. E esse senhor fazia palestras deitado numa maca, que adaptou uma Kombi para ele entrar de cabeça assim, ficar até conversando com o motorista aqui do lado, ele aqui no banco do carona, deitado, né? Deitado ali, porque tiraram o banco do carona para caber a maca, a cabeça ali, a ponta da maca, né? E ele ali conversando com o motorista e ia fazer esse norte fluminense esses centros todos, o Gedel na nossa casa também vai, eu vou nesses centros irmãos, co-irmãos aí da casa, por aí afora, e nós vamos fazer trabalhos nesses centros, estudos, disponibilizamos instrutores, palestrantes, vamos fazendo todos esses estudos por aí. E esse menino aí, esse companheiro, o Jerônimo Mendonça ficou aí com uma inflamação muito grande, ele era tetraplégico, né? E ele ficou com uma inflamação muito grande do organismo e não pôde fazer uma determinada palestra, pediu um amigo que fosse no lugar dele. Um amigo foi no lugar dele e sofreu um acidente no caminho. Sofreu um acidente e o carro dele capotou. Capotou, rolou e tudo mais, mas ele não aconteceu nada com ele, absolutamente nada. Ele saiu ileso do carro, completamente ileso, sem nenhum arranhão. Acho que ele não estava nem sujo, né? nem bagunçado estava. Saiu inteiro, sentou na beira da estrada
e lembrou que dentro do carro tinha um evangelho no porta-luva. Foi lá, voltou lá no carro, virado, de cabeça para baixo, abriu o porta-luva do carro, conseguiu abrir, tirou o evangelho que ele queria ler uma página e rezar, cara, por causa daquele acidente. O espírita lembra disso logo, poxa, não foi a minha hora, vou, né, agradecer a Deus, porque me deu mais aí uma sobrevida, vamos dizer assim. E aí ele pegou uma página e abriu. Adivinha onde caiu? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele ficou preocupadíssimo, aí ligou para o gerente, eu sofri um acidente. Meu Deus do céu, o que que houve? O que que aconteceu, meu Deus? Não, acidente nada, não, o problema é outro. Qual é o problema? Eu abri a página do Evangelho e caiu, se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí, o Jerônimo rindo junto com ele, disse assim, é isso aí, amigo. Por isso que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, para sofrer essas coisas. E passar assim, resignadamente, por essas coisas que vão acontecer conosco. Né? Meus entes queridos quase todos já foram. Estou eu aqui ainda. Né? Eu sou o último da família lá que ainda está vivo, né? Assim, dessa idade. Né? Meu pai e minha mãe já foram, meus avós já foram, todos já foram. Tios e tias e tal. Então tá o César lá no topo, lá. O resto é tudo filho, neto, bisneto, essas coisas todas. Daqui a pouco, pela ordem natural das coisas, pode ser que seja eu, pela ordem natural das coisas. Mas também pode ser que seja um deles. Qual é o problema? Se eles forem aqueles espíritos que vieram aqui completar um tempo para alçar voo, que Deus os ajude, pô. Que Deus os ajude. Não sou eu que vou ficar prendendo eles aqui, mas não sou eu mesmo. Então, o espírita não é que o espírita é insensível, ele aceita a desencarnação, para a gente já encerrando aqui o nosso papo, é como um imperativo biológico espiritual. Tranquilo, cara. Que é próprio de quem? Da existência humana. Desencarnar faz parte da existência humana. Às vezes até dos animais também, dos bichinhos que estão aqui com a gente também. Que eles desencarnam também, né? Embora tenha uma reencarnação rápida, mas desencarnam. Contra o Chico, que tinha um cachorro chamado Barão, se não me engano, e um dos irmãos aí dele se desencarnou. O cachorro também desencarnou. Mas quando o irmão dele aparecia, ele aparecia o cachorro do lado, desencarnado. E ele conta isso numa carta ao Vantuil, né, que era presidente em 1951, a carta de 1951, era presidente da FEB, em 51. Você vê como é que é as coisas, né? O cara consegue ver o irmão, né, o médio vidente que Chico era, e o cachorro do lado. Que é um princípio espiritual que vai ali encarnar rápido, mais rápido que nós, né? Cada ninhada deles nasceu 2, 10, 11, que ele nasceu de um amigo meu aí, por isso que eu estou com esse aqui em casa, aqui, o danadinho aqui. Mas é isso, gente. A doutrina espírita nos leva a reconhecer, para a gente ir concluído, que a justiça humana tem um limite. A divina não. A justiça humana a gente sabe até onde vai, né? E quem atinge, né? Quem mais atinge, né? Quem mais ela atinge. Mas a justiça divina não tem esse negócio não. É igualzinha para todos. O que acontece comigo acontece com o Bill Gates. Eu não estou aqui fazendo nenhuma alusão pejorativa, me entendo. Então cabe a nós tentar o quê? Ampliar o nosso modo de pensar nessas questões, principalmente nessas questões. Essas questões que são as questões da perda dos entes queridos, das mortes prematuras que acontecem na vida de todos nós. Então, a doutrina espírita, com os estudos da doutrina espírita, vai fazer com que nós tentemos ampliar o nosso controle, o nosso modo de pensar, a fim de penetrar cada vez mais na essência da sabedoria divina, que é a verdade. Deus trabalha com a verdade. Não tem outra explicação para que a gente possa falar sobre a justiça divina. É a verdade. Consequentemente, isso serve para todos nós. E
aqueles que estão passando pandemia, que nós estamos passando esse sufoco, essas amarguras todas, que nós possamos, através da doutrina espírita, ou através da nossa consolação, aos que ficam e que a doutrina espírita traz, que nós possamos passar esses momentos com tranquilidade, com paz e sabedoria. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite. Se cuidem, que eu quero voltar a esta casa com certeza ainda, talvez esse ano, final do ano, ou o ano que vem, seja lá quando for, e quero abraçar todo mundo, mas abraçar mesmo, não é virtualmente. Então, por enquanto, o meu abraço virtual e boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que esteja sempre em nossas vidas. Muito obrigado.